feito primeira comunhão, forçado com a minha mãe e tudo, mas não queria ir na missa. Mas naquele dia, a missa começava às 8 da manhã. Quando foi 7 horas, eu já fiquei lá na porta da igreja, sentado na escadaria, esperando abrir a igreja. Aí chegou o seu Zé Misael, que era o zelador da igreja, e quando ele me viu sentado, ele disse: o que você quer? Tipo, o que você está fazendo aí? Está no lugar errado. Sim. Né? Eu disse: eu quero participar da missa. Mas ainda é muito cedo. Eu disse: eu sei. O senhor pode me dizer onde senta o pessoal que canta? Ele disse: por quê? Não, por nada, eu só queria saber. Ele disse: é lá na frente, do lado esquerdo. Eu queria ficar bem perto, para me ouvir de novo aquela música. O que me interessava naquele dia era ouvir aquela música outra vez. Começou a missa, foi, até que chegou no ofertório, e eu sentado no cantinho, encostado na parede para não atrapalhar ninguém. Quando eu comecei a ouvir aquela música de novo, eu disse: aqui é meu lugar mesmo. Bom, terminada a missa, começou o grupo de jovens, eu já fiquei ali, e já não fui mais no carnaval, já a partir daquele domingo. Parei de ensaiar, meu irmão ficou muito bravo comigo. E dizia: você está ficando louco? Eu disse: eu não sei também, eu só sei que eu não quero mais, não dá. E entrei de cabeça na comunidade de jovens, e foi tão forte a minha experiência, padre, que 6 meses depois eu já era um dos coordenadores da comunidade. Maravilha, né, Eugênio? E eu me apaixonei. Você tinha pressa com você, tinha né? Tinha pressa. E aí comecei a ler a palavra de Deus e a entender, e já me expressar, já falar da palavra de Deus de um modo que as pessoas gostavam de ouvir, e assim foi. De repente eu estava cantando. Isso foi em 79, e em 82 eu compus minha primeira canção. Qual foi a primeira? És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Qual é o tom? És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Lembra? Lembro demais. Sua bondade é sem fim. Oh, sim. És tudo para mim. 1982. Deus tinha pressa. Mas eu não tinha ideia, não imaginava que eu pudesse compor alguma coisa nessa vida. E de repente, ainda no quartel, servindo a aeronáutica em São José dos Campos, eu servi no CTA. De repente eu me vi escrevendo esta canção numa tarde de domingo, vendo o pôr do sol, lá na esplanada, né? E assim foi um momento divino, maravilhoso, que mudou o curso da minha história. Aí eu me descobri um cantador, como você diz, né? Um cantador. Encantado pelo céu, começou a ajudar a cantar, né? É verdade. Cantar e encantar. Eu acredito que a mística do cantor religioso, eu sempre digo isso, muitas vezes as pessoas vêm: ô padre, o que eu tenho que fazer? Eu gostaria de gravar um disco, gostaria disso, daquilo. Meu filho, primeira coisa, as pessoas precisam ouvir Deus em nós quando nós cantamos. Esse é o primeiro trabalho que eu acho que todo cantor religioso precisa ter. Deus precisa nos ouvir, as pessoas precisam ouvir Deus através de nós. Então a técnica, tudo isso vem naturalmente, a própria experiência vai nos dando, e Ele sabe o que Ele quer de nós, né? As portas vão sendo abertas à medida em que a gente vai permitindo que Ele abra. Eu essa semana mesmo estava rezando e me veio muito a sua música: se sou fiel no pouco, Ele me dará muito mais. É verdade, essa verdade bíblica que você musicou, ela está em perfeita harmonia com o processo humano. Você que nos acompanha em casa, que está ouvindo a história do Eugênio, talvez já tenha experimentado na sua vida isso também. E de repente você descobre que você está inadequado, né? Como é que nós nos sentimos inadequados? Quando aquilo que te satisfazia não satisfaz mais. No caso dele, ele era um sambista, trabalhava no carnaval, voltamos a dizer,
não é nenhum problema ser sambista e trabalhar no carnaval, só que não era o lugar que Deus tinha preparado para ele. Mas por outro lado, o carnaval, o samba, foi absolutamente necessário para que o Eugênio fosse o homem que ele é hoje. Não é verdade, Eugênio? Você aprendeu muita coisa lá. Aprendi. A sua musicalidade, você certamente tornou-se... tomou posse de muita coisa. Sim, me tornei que mais você foi sensível. aprendendo, que você foi escutando, musicalmente falando, que depois você trouxe tudo para isso, né? Então, num primeiro momento, quando a gente se sente inadequado, é um bom sinal. É o que o Padre Zezinho chama de maneira tão sábia de paz inquieta, né? Paz inquieta. Nós nunca podemos ficar satisfeitos com o que já alcançamos. Aham. E à medida em que a gente assume aquela inadequação e pensa sobre ela com sabedoria, a gente pode dar passos na direção desse lugar que Deus preparou para cada um de nós. Eugênio, me fala uma coisa, você certamente não tinha a menor ideia do que Deus faria com o seu ministério, né? O primeiro LP foi quando mesmo? 1989. 89? 89, quando nasceu meu primeiro filho, Vinícius. Nasceram juntos então. Cada filho nasceu um LP. E você não tinha ideia do que seria aquilo. Porque veja bem, o Eugênio, talvez você não saiba, mas o Eugênio abriu um novo tempo para a música católica religiosa católica. O Padre Zezinho já está na música há muitos anos e ele já tinha esse trabalho, da mesma maneira como o Monsenhor Jonas, na época, como o Padre Jonas, Padre Irala, que também era um grande compositor, sim, um grande cantor, mas o Eugênio protagonizou o leigo, fazendo esse tipo de trabalho, né? Você foi um dos primeiros grupos católicos a gravar um LP. Que teve essa coragem de fazer um LP. Foi impressionante isso, porque na época ninguém acreditava que nós jovens fôssemos capazes de fazer alguma coisa boa. Era tipo aquela pergunta assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu acho que a única iniciativa que tinha assim, de leigos cantando era o LP do Padre Zezinho, né, chamado Reviravolta, em que ele não canta, são músicas dele, todas elas cantadas por jovens, muito embora o Padre Zezinho sempre teve essa preocupação de colocar a juventude participando do seu trabalho. Mas você foi um dos primeiros a pôr essa cara na estrada. Sem dúvida. E sobretudo essa música louvor, essa música povão, né? Que o povo canta. Já trabalhando com o Padre Jonas, nos rebanhões da vida, né? No Cruzeiro. As músicas foram surgindo, minhas, do Grupo Mensagem, na época, Grupo Mensagem 2000. E aí nós fomos ousados, com a ajuda do Heraldo, inclusive, um grande abraço ao Heraldo, que ousou nos convidar para gravar um LP. E nós tínhamos a intenção de gravar uma fitinha cassete. Mas como ele tinha inaugurado o Community Studio... Eu lembro. Ele disse, não, nós vamos gravar um LP. Vocês vão gravar um LP. Eu disse, Heraldo, mas nós não temos condições. Ele disse, não, nós damos um jeito. Aí, padre, eu me lembro como se fosse hoje, coitadinho do Heraldo. Ele aceitou como pagamento, dos 1000 LPs que nós gravamos, 300 LPs. Entendi. Ele ficaria com 300, 30%. Para ele vender. Mas pobrezinho, não vendeu. Não o Heraldo deve ter LP até hoje, sim. Então. Não, a verdade foi que eu voltei lá e peguei os LPs dele para vender, porque a gente levava... Que eu imagino a surpresa das pessoas, né? Ninguém acreditava que ele pudesse ser bom, né? Ninguém acreditava. E assim, quem comprava o nosso LP, nós tínhamos um livro de ouro. Por Deus! As pessoas compravam e assinavam tipo assim, comprei o LP do Grupo Mensagem. E aquilo era uma honra, né? Olha, se você comprar o nosso LP, você assina no disco de ouro. E muitas pessoas assinaram o disco de ouro. E assim nós fomos desbravando. O primeiro LP, Nosso Canto, Nossa Vida, que tinha a música Hoje o Mundo Oferece Caminhos Demais, entre outras canções, né? Que marcaram a vida de tanta gente. Mas assim, não decolou, não. Foi difícil. Porque, de fato, ninguém acreditava que a gente pudesse fazer outro alguma coisa tempo boa. Também, né? Aí, passado alguns anos,
ousamos gravar o Faço Novas Todas as Coisas, o LP Faço Novas Todas as Coisas, aquela capa que tinha a borboleta, né? Me lembro. Metamorfose da borboleta, aquela coisa toda. E aí, do Faço Novas Todas as Coisas, foi gravado também Ninguém Te Ama Como Eu, Singela, Doce e Pura. Só musicão. Só músicas que, assim, impactaram o Brasil. E aí sim, aí a música explodiu. Os LPs começaram a ser vendidos. E o que foi mais lindo... As pessoas começaram a acreditar naquele novo tipo de música que estava E sendo os jovens produzido. começaram a acreditar que eles também podiam fazer. E aí foi lindo, aí explodiu, aí começou a surgir outros cantando, outros jovens e outros grupos, e veio Vida Reluz, Banda Canção Nova, foi vindo tantos outros, Cristo Atividade, que também era protagonista, né, de uma música diferente, o rock e tal, e assim as coisas foram acontecendo. Lembra do grupo Agnus Dei? Agnus Dei. Que fez também muitos trabalhos assim, era uma música didática, para as pessoas aprenderem, cantarem nos grupos de oração. A Comunidade Recado. Comunidade também, Recado, meu Deus, eu me lembro. Você sabe que o primeiro CD que eu tive na minha vida foi o Mensagem 2000? Foi mesmo? Foi. Aquele da capinha branca, sim, né? sim. Escrito de rosa, nós né? também fomos os primeiros a transformar o LP em CD. Foi o primeiro CD que eu tive na minha vida. Existia. Padre Léo me deu. Me lembro legal. Direitinho. O Padre Léo chegou. Ele era muito amigo da gente já. Morava lá em Brusque. O Frater Léo na época. Ele falou assim, ó, olha, tem uma música aqui que você precisa aprender a cantar. É mesmo? Aí me mostrou. Mas eu não tenho nem onde ouvir, que é isso? Não, eu já comprei um aparelhinho pra gente poder ouvir. Sim. Era um aparelho de CD. Era novo, era completamente uma novidade. novo. Um aparelho de CD quase que ninguém tinha. Não, a gente quase que colocava no andor e saía em procissão pela rua. Para mostrar a raridade do produto. Mas foi assim, a história foi... Eu me lembro que ele tinha um celular que era do tamanho dessa Nossa Senhora. Ele ficava segurando aquilo, mas ele numa mitidez, né? Ele era muito engraçado. Só que o celular, não sei se você lembra disso, era 10 minutos, acabava a bateria. Acabava a bateria. Tinha que correr para tomar. Sim. E esquentava, né? Esquentava demais, a gente quase tinha um câncer na cabeça. Cada ligação que você fazia era um risco. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente continua essa conversa agradabilíssima com meu querido amigo Eugênio Jorge, hoje aqui no Direção Espiritual, falando sobre esse tempo tão especial na vida dele, que é o lançamento desse CD, que depois nós vamos falar, mas sobretudo nos contando o que fez, o que Deus realizou na vida dele até que esse CD pudesse acontecer. Daqui a pouquinho a gente volta.